Capítulo 11 dos Três Reinos. Tópico: os minerais e as plantas. Perguntas de 585 a 591. Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Resposta: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista material, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. 586. Tem as plantas consciência de que existem? Resposta: não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Pergunta 587. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam? Resposta: recebe impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não tem percepções. Consequentemente, não tem a sensação da dor. Pergunta 588. Independe da vontade delas a força que as atrai uma para as outras? Resposta: certo, porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urge uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Resposta: tudo na vida é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem uma às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade, nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam, têm apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos, para lhes negar passagem. O mesmo, provavelmente, se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e, ainda menos, da vontade. Pergunta 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induzam a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Resposta: há, se quiseres, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra.
É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, o que há entre eles? Afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto? Pergunta 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Resposta: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens.